Olá, bem-vindos a mais um Talk Show hoje, com uma novidade no Talk Show. Hoje é o Talk About, ou Fale Sobre. Né? Antes de apresentar os meus convidados para a gente estar debatendo um tema escolhido por você, internauta, eu quero falar desse cara que está aparecendo aqui atrás, dos trabalhos do Henrique Hamler. Ele é natural de Limoeiro, no Pernambuco, e começou a desenhar aos 7 anos de idade. Aos 20 anos, com a ajuda do amigo e artista plástico João Neto, pintou uma paisagem que seria seu primeiro quadro a óleo. Ele estudou desenho arquitetônico, industrial, mecânico e artístico no Liceu de Artes de Recife. Participou de diversas exposições particulares, individuais e coletivas, de leilões, salões de arte, e as cores vivas em tonalidades quentes é uma das principais características do Henrique Hamler. Contatos com ele, curtam a página do Facebook do programa Talk Show e a gente passa os contatos por lá. Hoje, estreando o Talk About, vai ser um debate sobre temas que foram enviados por você, internauta, que está acompanhando a gente lá no Facebook. E o tema de hoje é arte, cultura, nós vamos descambar para música e política, que eu tenho certeza. Né? Eu tenho hoje aqui os meus convidados, vou falar daqui para lá. André Pomba, boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, o André Pomba, ele é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Verde e é uma figura carimbada, uma figura conhecidíssima na noite paulistana. Com certeza. Né? São 30 anos de noite já, né? E, para quem não sabe, lembra do Dinamite, que inclusive tem o site, é uma revista eletrônica, exatamente, tudo. Né? Era uma revista, agora um portal, continua a revista, mas para a pessoa baixar em PDF online, né? E tem lá o portal e você pode navegar, sempre voltado mais para o rock, né? É para o rock alternativo, independente, bandas nacionais. Do lado dele, temos a Sandra Sgai. Boa noite a todos. Nutricionista. E está aqui trazendo um olhar diferente, a bichinha é arretada. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ela já falou que a gente ia ter que amarrar ela aqui na cadeira, porque ela levanta, tal. Ó, calma, não é João Kleber aqui não, é Talk Show, tá? Calma. Alex Kwan. Boa tá noite, ali. Pessoal. Boa noite, Celinha. Boa noite, Talk Show. Ancestralista, trabalha muito com o lado de espiritualidade das pessoas. Ancestralidade, mediunidade. Rock and roll. Yeah! Renato Azevedo, ufólogo, escritor. Ele está com uma... É a obra mais recente que você está aí? Não, é de outras edições do participação minha aqui na Flix TV com a Célia, de Rosa Vargia, meu primeiro livro. Que eu li, é Tarja ótimo, maravilhoso, Editorial. gente. Prende, você não consegue parar de ler, você tem que ler numa tacada só. Apoiem a literatura fantástica brasileira. Apoie a literatura brasileira, a literatura fantástica e tudo que tiver por aí. Boa noite, Celinha, boa noite a todos. Ufólogo, consultor da revista UFO, escritor, escreve no Almanac também. E a gente vai falar hoje sobre arte e cultura. E vamos descambar para música, política e outras coisas. Fatalmente. Eu queria, assim, breves palavras. O que é arte para você, Pomba? Bom, eu costumo diferenciar o que a gente costuma brincar, o que é arte. Arte, para mim, é o que o artista faz. E cultura é aquilo que leva o artista para a massa. Ele então, já englobou tudo. Eu costumo diferenciar porque eu dou aula de produção cultural na periferia. Então eu ensino legal. muito a garotada da periferia a diferença entre o que é você fazer arte e o que é você fazer cultura, produção cultural. Então a gente sempre diferencia um pouco o artista do produtor cultural. Você diferencia o que é pichação e grafite? Com certeza. Porque às vezes é meio confundido as coisas, né? Eu, por exemplo, acho o grafite uma arte bem legal. Você vê agora os gêmeos estão fazendo aí, fizeram o avião da seleção brasileira, uma obra-prima de primeiro nível. Os caras estouraram no mundo inteiro, né? Com certeza. E aqui no Brasil, sempre pintavam os trabalhos que eles fazem, que é um crime, né, na minha opinião. Pois é, eu estava passando ali no cemitério Acrópolis São Paulo, que é o cemitério aqui na Cardeal Arco Verde. Tem umas obras de arte, que são os ladrilhos, né, na lateral dele. Tá todo pichado. É uma pena. As pessoas confundem um pouco essa parte do que é protestar e tá vendo uma arte ali, né? Então é complicado. Vou protestar, eu não quero a arte do cara. Sandra, o que é arte para você, Sandra? Você que eu tem acho um que é olhar aquilo que a pessoa que faz, ele exterioriza, né? Às vezes aquilo que ele tem dificuldade em se expressar. Então, em palavras, ele se expressa através de uma tela.
Arte para mim é justamente o uso do inconsciente, né? Eu chamo do inconsciente por quê? Porque ele vai buscar uma ideia, ele vai enquadrar um pensamento, então ele forma uma arte. E essa arte pode ser muito diversificada, porque ele pode ser um artista de palavras, ele pode ser um artista de pintura, ele pode ser um artista de escrita, porque a arte está dentro de cada um, basta você encontrá-la. E a cultura, aproveitando aí o gancho do Pomba, eu digo o seguinte, que a cultura é o que a arte realmente ela traz, né? O que ela quer demonstrar, qual é o sentido dela. A cultura começa a partir daí. Lógico que no Brasil a cultura aqui é que nem funk, né? Meio barulhento. É Legal, um uma pouquinho coisa meio- atrapalhadinho, né, a coisa. Renato, concorda com isso? Discorda? Acha que pode ser uma coisa diferente? A arte, a cultura, para mim, é um conjunto, né? É um apanhado de tudo que forma o caldo cultural, tanto comentado, né? As manifestações. Arte, para mim, é algo que traz algo para você. É uma manifestação que te traz alguma coisa, te faz refletir em literatura, refletir sobre o mundo, fantástica. ver- Sim. Literatura fantástica. Em literatura é uma- fantástica, minha área mais específica de atuação, Fantástico. é aquele sense of wonder, aquele sentido de maravilhamento. É você né? chacoalhar a pessoa e falar, Chacoalhar isso a pode pessoa. acontecer. Em linhas gerais, tem que te incomodar de alguma maneira. Você tem que ler aquilo e sentir que despertar aquilo em te alguma traz. coisa, né? Tem que despertar alguma coisa, Sandra. Concorda? Tem que Tem que despertar trazer alguma coisa diferente, um trazer outro alguma olhar, coisa. um outro enfoque. A gente brinca que nós que somos escritores, nós vivemos muitas vidas. Sim. Isso que é o grande barato. E é uma arte, né? É uma arte, a arte da escrita, a arte da música. O André é produtor, Arte aí do pode falar pensamento. isso. A gente teve agora, uma semana atrás, a virada cultural aqui em São Paulo. Eu coloquei uma vez para uma pessoa, até posso falar aqui, e ela acabou me explicando o porquê da virada cultural acontecer uma vez por ano, né? Eu conversando com a Soninha Francini, falei para ela que eu acreditava que virada cultural a gente poderia ter minis viradas durante o ano. Não precisaria ser necessariamente uma por mês, podia ser uma a cada 2 meses. Não precisaria, de repente, abranger a cidade inteira, mas ser uma coisa localizada, por exemplo, periferia. Segmentado, né? Ou Na em verdade, eu locais. lembro quando eu trabalhei no programa de governo do Serra, já havia uma crítica às viradas culturais. A gente bolou, a equipe do PSDB Cultura na época, que seria a virada cultural das estações, mas que seriam focalizadas só nos espaços culturais já existentes. Teatros, céus, era uma ideia muito legal. Sim, sim. E aí tem a Excelente virada ideia. cultural normal, que já se discutia, que devia se mudar um pouco o formato. Eu, por exemplo, não sou daqueles que criticam a virada cultural, porque eu falo assim que é o maior exemplo de inclusão social através da música, da cultura que a gente tem. certeza. Claro que você vai falar, mas tem problema, papapá. Na verdade, que muita gente tem um problema social, de classe. Só dá gente feia, não sei o que lá, só dá gente pobre. Muvucão. Então, o preconceito Não, mas é de tem o classe. pessoal que vai para, Claro, por exemplo, mas foi aí é um para problema de assalto, polícia. para fazer assaltos mesmo. Do jeito que está lá, que nem as pessoas falam, palcos mal iluminados, mal localizados. Então, quer dizer, é uma falta de diálogo típica entre a prefeitura e o Estado. muito Aquele negócio PT de um lado, PSDB do outro, É, aquela aí briguinha, começa. e aí ninguém E se todo resolve. mundo é a ninguém faz população nada. que acaba E pagando acaba sobrando Então, a pro gente povo. não pode É. criticar a virada cultural, porque é uma ideia muito boa. Mas essa ideia que você está falando é uma ideia muito bem discutida, de fazer viradas menores para as pessoas conhecerem. Conhecerem, Por é exemplo, verdade. eu tenho um trabalho de inclusão no Bexiga, uma ONG no Bexiga. Pergunta se os moradores do Bexiga conhecem os teatros do entorno. Não conhece. certeza. Maria de la Costa, todos os Tinha o teatros. Teatro Zácaro, que fechou. Então, mas as que pessoas era não ali. conhecem o teatro. sim. Nenhuma que está lá conhece o teatro. Tem o então Sérgio é um Cardoso. problema. É um problema. Sim, é. Eu acho que falta mesmo, eu acho que falta uma divulgação, sabe, uma inclusão, para que as pessoas tenham também facilidade de chegar com segurança. Porque eu acho que o que impede, às vezes, a maioria das pessoas saírem para um Falta lugar de segurança. desse é a falta de segurança, gente. Tanto isso é verdade que tem 2 pessoas aqui, se me permite, Celinha, que eu vou cumprimentar. Talvez até você conheça. A Gigi Jardim, né? Sim, beijo, Que é, Gigi Jardim, beijo, que era para Gigi, estar aqui hoje. e não maravilhosa. pôde, E o Percy Wise, que trouxe o Ryan Heep, por exemplo. Percy Weiss? É. Ah, foi Percy? Foi Beijo, Percy. Percy, saudade. Né? Faz Show tanto de tempo que eu bola. não vejo. 2 pessoas que trabalharam muito, passaram até mal,
estão sendo criticadas aí na internet, e eu falo, quem é que estava lá dentro? Quem que estava levando? É quem estava lá. Então isso que a Sandra está falando, por exemplo, da questão de segurança, cadê alguém para a segurança? Cadê alguém que abraça essa causa desse povo? Não tem. Não tem. Não tem. É a tudo a questão jogadinha política. É aquele momento. Você vale aquele momento. Depois você não vale nada. Mais nada. A questão da virada cultural não acontecer várias vezes, eu coloquei isso para a Soninha quando ela foi pré-candidata da última vez. Candidata mesmo. Mas ela ainda era pré. Ela ainda era pré. E aí mas eu acho que não lembro nem se a gente conversou isso durante a entrevista. Eu lembro da gente conversando isso antes. Por exemplo, por que se colocam grandes artistas? Aí você tem duas respostas. Primeiro, porque é a oportunidade que o povo tem de ir lá assistir esse grande artista. Segundo, para atrair público. Essa segunda eu não aceito. Porque assim, você só tem a obrigação de atrair público, você só pensa em atrair público quando você tem um lucro financeiro. E qual é o lucro financeiro que se tem? O governo com relação à virada cultural. Eu mesmo já me perguntei isso. Qual é o lucro que se tem nisso? Agora, eu acho que pode variar esse pessoal dos grandões também que estão ali tocando. Eu vi a programação desse ano, eu achei que a programação desse ano estava bacana. Tava bem feitinha. Eu vou ser também sincero com você. Eu achei que a programação desse ano estava variada, muito boa. Estava bem variada. O ano passado parecia que tinha menos figurão. Era uma coisa tipo a mafiazinha daqueles curadores que tinham acabado de entrar e mudou. Esse ano eu gostei. Bem variado. Bem variado. Tipo, rock, eclético, pop, hip hop, tava bem samba, eclético. Tinha teatro. bem espalhado. Eu vou falar assim, Tava por mais que tipo, eu seja um a crítico, público eu tenho que admitir que a programação estava muito bem diversificada para todos os gostos. O meu olhar de leiga me disse isso, que estava bem variado. Mas, por exemplo, eu não fui. Eu não vou. Mas eu não vou por uma questão minha. Eu não me sinto bem em espaços com muita gente. Entendi. Mas isso é uma coisa minha. Eu estou num espaço com muita gente, começa a me dar... Você olha para o lado e fala, se estourar uma bomba... Eu falo assim, gente, se aparecer um rato aqui agora, imagina o que vai ser de correria e para que lado eu vou. É um pouquinho de claustrofobia, né? Eu tenho um pouquinho de claustrofobia nesse sentido. Eu não... elevador com mais de 2 pessoas eu não entro. Entendeu? Mas é uma questão minha. É isso que estava exatamente nesse ponto, né, que você está falando. Vou se for necessário, mas não culpo. Quando eu também critico a questão da segurança, a questão de governos e tal, é justamente isso. Não existe uma educação de comportamento de show. Começa aí. Peraí, você pega o show do André Rieu na Alemanha, podem falar o que for desse cara, ele é um showman. Você pega o André Rieu com orquestra na Alemanha, você olha, tá todo mundo sentado num espaço aberto, né, num parque, todo mundo sentadinho e babando assistindo a orquestra. Quando que aqui você consegue fazer uma coisa parecida? Não tem como. Eu acho que aqui até teria condições de você fazer uma coisa legal, entendeu? Mas eu acho que essa mafiazinha, eles estão preocupados em montar para que o povo olhe e fale, nossa, olha o prefeito, está fazendo tudo lindo para nós. Só que na realidade, você não tem nem como assistir esse show. Porque é muita gente se empoleirando um em cima do outro. Entendeu? E aí, como já teve várias tragédias, né? O pessoal já sai com aquilo na cabeça. Nossa, eu vou ficar no meio daquela muvuca. Se acontecer alguma coisa, eu vou ser pisoteado. Renato quer falar alguma coisa. Entendeu? Eu vou sair por onde? É mau planejamento. É mau planejamento. Ó, tá chegando aqui. Carol tá dizendo, eu nunca fui na virada cultural, tenho medo de ser assaltada. Esse é um dos medos. Mas é por aí mesmo. Mas no fundo, se a gente for olhar no fundo, Renato, o que acontece? A PM, ela é uma empresa que ela trabalha muito mal estruturada. Porque eles são chamados para entrar dentro disso e fazer o papel deles. Só que não existe nenhum planejamento, não tem nenhum planejamento da segurança para o militar trabalhar sossegado e quem está assistindo também. Então, saneamento, educação, cultura, isso vai ser um problema sempre. Eu volto lá na questão da conversa com a Soninha. Perguntei para ela por quê. A questão é, para se fazer uma virada cultural, eles mobilizam Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, CET,
interditam trânsito, Certo. eles pensam em banheiros químicos. Porque Isso. querendo ou não, é assim, os caras não estão ali fazendo um negócio meia boca, eles estão fazendo o melhor que eles podem Sim, também. com certeza. Tem isso, é aquilo, tem a mafiazinha, tem as brigas internas, Tem. mas as pessoas estão ali tentando fazer o melhor que elas podem, certo? E para se montar uma dessa, por exemplo, por mês, a cada vez que se montar, mesmo sendo uma mini virada, o mesmo efetivo é solicitado. É solicitado. Exatamente. Então, qual é o custo, por exemplo, de se interditar as ruas para se montar os palcos? Qual é o custo que se tem de mobilizar mais gente dos efetivos mesmo para tudo isso? Né? Na verdade, a gente tem que fazer um pequeno parênteses quando você cita, tipo, quando... Mas a gente paga imposto para isso. Eu considero, por exemplo, Justamente. que quando você faz uma virada cultural, você tem que lembra daquele negócio da cidade limpa que o Kassab fez? Sim. A cidade ficou muito menos iluminada. Pô, Então você anda pelo centro de São Tiraram Paulo de seus noite. outdoors, Outro tudo dia eu isso. estava andando pela rua direita, que antigamente era uma rua super iluminada. Aquilo às 6 horas da tarde. perigoso. breu. Você tem que sair correndo. porque Cara, na tem Duque de deserto. Caxias eu não E passo a agora, pé o que nem que a acontece? pau. Agora estão chamando umas faculdades para ir lá, para criar um movimento, os bares ficam um pouco mais abertos, mas aquilo 6 horas era um terror. Agora, a lei Cidade Limpa foi benéfica num ponto, que é no sentido de acabar com aquela propaganda Poluição excessiva, mesmo. mas não foi pensado no lado, e a iluminação e a E a segurança? iluminação, Então, como a prefeitura está sempre devendo dinheiro, não tem condição de fazer um trabalho mais coligado, então fica sempre aquele negócio de... o centro de São Paulo hoje é muito mal iluminado. Sim. Então, você faz um evento desse, você tem que pensar não só na iluminação do show, mas também na iluminação do Fora, público, dos né? arredores, né? E o Gil Agora, tá... será que tem uma reunião? Por que não tem uma reunião de inteligência da PM com a prefeitura? Não, o palco aqui, vamos montar aqui, vamos fazer um cercadinho. Não, por não isso vão que colocar na aí- Eles não Copa dialogam. Não policial tem conversa. infiltrado, né? Na Copa, não vão colocar em grandes aglomerações, o pessoal infiltrado nas arquibancadas da Por polícia. que não é feito pra- isso também na... Podia fazer isso na Poderiam virada. usar isso para todos os Lógico. tipos de eventos. aquela que coisa, fossem por que fazer. não usa o cérebro, mano? Justamente. Não é o cérebro, é falta de diálogo. Então, o cérebro faz Seu a interesse É palavra a comunitário, falta né? da comunicação. Ó, e aqui o Gil também está falando, será que falta mais cultura em nosso país? As manifestações que estão sendo cada vez mais intensas são por causa da falta de cultura? Aí a gente tem duas coisas distintas. Cultura, educação, várias coisas, né? Cultura, educação, a gente tem o direito de manifestação. Pensando em manifestação, o que tem acontecido, o que aconteceu, o que vem acontecendo aqui em São Paulo com relação a várias manifestações. Várias. A gente tem há mais de 40 dias os professores em greve aqui em São Paulo. Quem está sendo prejudicado são os alunos. Os alunos. Como São os fica? alunos, mas Os é uma alunos pagam reivindicação É séria uma que eles estão reivindicação falando. justa, mas não tem outra A maneira gente tem sem por um prejudicar os lado, alunos? a gente tem por um lado o governo dizendo que o salário de partida deles é de R$3.000 e não é. E não é. É esse valor incorporando outros benefícios que não vão contar, por exemplo, para efeito de aposentadoria, aposentadoria. não vira depois o benefício adquirido, né, o direito adquirido. Então, precisa ficar meio atento aí também o que a mídia divulgou, que eram os 3.000, e depois também divulgou que é o que eles estão dizendo. Eu acho que em alguns momentos a mídia está sendo meio imparcial mesmo. Está mostrando, fulano está falando isso, mas fulano está retrucando aquilo. Então, A mídia tem que tomar um certo cuidado, porque ela está sendo muito alvo de crítica. ela está sendo, acho que, usada também. Também demorou, né? Demorou para usar a mídia, né? Mas o que eu acho engraçado é o seguinte, esses manifestos que estão sendo criados... Só que nós também somos usados por ela. Lógico, tenha dúvida. Vira uma... Somos todos dependentes da mesma... Vira uma bolinha de neve, né? Da mesma cadência. Uma bolinha de ping-pong. Vai, volta, volta, Mas o que eu acho engraçado é o seguinte, esses manifestos... E tem representantes, esses manifestos todos que eu estou vendo também? Tem representante? Tem alguém que vai não tem uma falar? liderança. Não tem uma liderança. Existem algumas lideranças. Lula mas, por criou uma exemplo, coisa para nós, depois ele sumiu, a gente ficou sem ninguém, pô. Adianta eu ir lá reivindicar, eu quero mais cultura, quero mais arte. O talk show tem o papel dele aqui, com relação ao lado artístico. O Henrique Hamler é um amigo, é uma pessoa que eu vi a obra, e quem está... uma vez por mês a gente troca esse fundo, esse cenário. Então, semana que vem, se quiser saber quem vai ser, entra aqui, estaremos aqui na segunda-feira para vocês verem o novo cenário, que vai ficar durante o mês de junho inteiro. Né? Então, toda a primeira segunda-feira do mês a gente troca isso.
Pergunta se ele está pagando alguma coisa para mim. Óbvio que não. Um dos objetivos do talk show é justamente divulgar cultura, arte, pegar esse pessoal que, né, ele tem uma certa expressão dentro do meio artístico, dentro dos pintores, tudo, por diversas exposições, inclusive internacionais, né? Agora, é conhecido do público? Não. Mas essa é uma dificuldade de todo artista, tipo, que a gente, por exemplo, você vê o trabalho do cara, é um trabalho de alto nível. Lindo, Eu maravilhoso. tava aqui, eu fico viajando um pouco, eu sou um cara que, tipo assim, adoro artes plásticas. Eu entro no lugar, parece que eu fico uma criancinha, assim, olhando horas. Só falando um negócio rapidinho, que eu lembro uma vez que eu aprendi, que eu fiz um projeto chamado Arquivo do Rock Brasileiro. Eu selecionei 200 fotos, não sei o que lá, vou colocar aqui. Aí a curadora do MIS falou assim, André, less is more. Vamos separar umas 20 fotos. Do que 200. Do que 200 ficar uma foto pequenininha, as pessoas passam um olhar aqui e não vê nada. Agora, se você coloca 20, amplia, fotos perfeitas, Bem focado, você vai ver as pessoas vão dar muito mais valor para sua exposição. E não é uma realidade. Criamos uns painéis grandes, as melhores fotos, foi difícil selecionar. Imagina. No fim foi 30. E aí as pessoas realmente ficam pirando naquela foto. Tipo, sabe, aquela foto do Novos Baianos, uma foto tipo da Rita Lee presa. Então, Sim. são fotos Coisas históricas. diferentes, então, históricas. Quer dizer, nesse sentido, eu aprendi a valorizar a arte como essa expressão. Sem querer entrar um pouco naquela parte de manifestação, eu, por outro lado, eu tenho uma visão assim. Se os professores não saem para a rua, se os médicos não saem para a rua, não conseguem Não nada. conseguem se eles nada. não param o trânsito na Paulista, o governador não é pressionado. verdade. Então, eu entendo É o um lado pouco A e o lado B, né? Tipo assim, se os caras fazem uma manifestação, a gente vai continuar dando aula para não prejudicar os alunos, mas, por favor, dá 20% de aumento. Não vão dar. Não acontece. Eles só vão conceder alguma coisa na hora que começar a estar pressionado, tipo 50 dias de greve, não sei o que lá, aí dá alguma coisa. Eu só acho que assim, por exemplo, as Pior que é bem manifestações isso contra mesmo. a Copa, não adianta nada. Há 8, 10 anos atrás, quando foi sorteado Agora lá que o já Brasil... gastaram tudo? Agora que já gastaram Mas quando tudo. foi sorteado o Brasil lá atrás, Renato, Todo mundo comemorou. Esse, Mas é que Não. ninguém esperava essa roubalheira. Eu quinhaca. ainda não entendi qual é o legado dessa Copa. Outro dia eu ainda perguntei, será que os estádios vão virar hospitais e escolas? Isso seria o legado engana da que eu gosto. Copa. Fala, Renato, pode falar. Uma reportagem, se não me engano, na Globo News, sobre vários estádios da Copa. O estádio de Manaus, né? 40 mil lugares, tantos mil lugares, quando a média de público do campeonato local é menos de 1.000. É isso que eu ia falar, dá E aí? 1.000 e pouco. Não, e assim, a pessoa está protestando aí contra a Copa. Tem uma refinaria, Abreu e Lima, é isso? Bom, depende qual, não é Que tá passadinha. sendo, você não, fala. não é passar. Não, Aquela mas é que uma era pra comparação. Venezuela entrar e a Venezuela não Abreu entrou. e alguma coisa, se alguém aí lembrar e que Abreu e puder Lima, mandar, eu é acho. Abreu e Lima. A de Passadina parece que custou 2,9 bilhões. Eu não saberia os números, mas... é uma situação. Essa já custou 19. Uhum. 19. E ninguém está se manifestando contra isso. Porque na verdade não é divulgado agora. Tipo, a partir do momento que a mídia descobre que alguém investiga aquilo, claro. Agora é evidente que o lance da Petrobras é um exemplo claro de desmando administrativo. Absurdo. Vamos ler as Total. mensagens que estão chegando vamos aqui. lá, vamos lá, Senão a gente vai claro. descambar para Petrobras aqui. Superfaturamento da Copa só o Brasil. Essa é a verdadeira só privataria. Brasil. A Fabiana falando, vocês já perceberam que os políticos e ricos não levam a família para assistir, falando da virada cultural. Certo. É por isso que a virada cultural nunca vai dar certo. E quando vão, são assaltados, coitado do Exato. Suplicy ano passado. O Suplicy ano passado. Mas perdeu. devolveram a carteira pra ele, hein? Devolveram a carteira. Sem Mas, dinheiro, gente, mas devolveram a carteira, Suplicy é um exemplo do povo, mano. Povíssimo. Olha, eu vou falar uma coisa, eu conheci ele. É uma pessoa de uma gentileza e de... Chega a ser de uma ingenuidade. Chega Chega mesmo. a ser de uma ingenuidade. Mas ele é um E exemplo. ele é uma pessoa, é a parte de qualquer partido. Ele não precisa estar no partido que ele está. Ele pode se candidatar independente de partido. Eu acho que Ele virou existem uma políticos instituição. como ele que, tipo, mesmo quem não gosta do partido dele, acaba votando nele porque gosta da pessoa. Porque Gosta da gosta da pessoa, pessoa. exatamente. Quem aqui votou em Cristóvão Buarque É. para presidente? Quem Não. sei? Ah, tá. Não. Não? Não. Eu votei. Quem sei? Eu sou uma das que Senador brigam do por... PDT de Brasília. Eu sou uma das que gosto muito brigam dele. por educação no país e ele era um que tinha... O problema era, ele só tinha a bandeira da educação. Claro, óbvio que ele teria toda uma equipe depois, Sim, lógico. mas ele teve 1,5 milhão de votos. Boa. 1,5 milhão de votos Uou. no Brasil inteiro. Caramba. Entendeu?
vai lá, reclama por educação. Por que não dá o mérito para um cara que é um dos caras que mais fez por educação no país? Eu não sei se é o sistema capitalista que Ele leva... não tinha horário na propaganda eleitoral, então tinha não adianta, muito pouco. não adianta. A Feira do mais Collor uma era mais mensagem. bonito, lembra? A Lembra? Simone dos Santos. Olá, Marketing pessoal. melhor. Conheci o site Ai. de vocês agora e adorei a ideia de vocês. Posso fazer uma pergunta? Pode. Será que nessas eleições o povo vai votar direito? Ótima Olha, Simone, pergunta. eu gostaria muito de te dizer que sim. Acho que todos nós gostaríamos muito de dizer que sim. A questão é... Em quem votar? A gente já está estourando tempo, né, povo? Acho que a gente já está É. quase estourando tempo. Não tem. Porque aí eu vou lançar essa questão e a gente vai voltar a falar sobre ela, tem. Simone, na última segunda-feira do mês que vem. Em quem votar? Em quem? Que é o seguinte, nós estamos Pra quem? falando em povo votar direito. Nós vamos falar de povo, nós vamos falar da grande massa. Então, não de alguns livre-pensadores ou cabeças É. pensantes, nós temos algumas aqui reunidas. Por que a eleição é de 4 em 4 anos e é sempre feita em ano de Copa? E por que é obrigatório? Por que não poderia ser de 5 em 5 anos? Poderia. Vamos fazer a Quebrava greve dos eleitores. isso. Concorda? Bomba. Com certeza. Eu não sei, eu acho que Eu antigamente... só estou levantando a questão. não Tentar estou falar rapidinho, para falando mim, nada. esse negócio de Copa e eleição não tem mais influência nenhuma. Podia ter na época da ditadura, por exemplo. Em 2002 o Brasil foi campeão, Fernando Henrique não conseguiu eleger. Não conseguiu, o Serra. é. Em Nós já 2006 estamos o aqui Brasil esse ano. perdeu, o Lula conseguiu se reeleger. Em 2010 o Brasil perdeu, o Lula conseguiu eleger a Dilma. Então eu acho que não tem muito mais esse foco que nem tinha dos militares que usavam tanto aquele negócio do ufanismo do Brasil, a necessidade do Brasil. Teve a sua época, porque era o Brasil numa ditadura. Agora que é uma democracia, o pessoal quer saber da economia. Pois é. Não adianta mas você ter então, um time. vamos É o jabaculê, é o jabaculê. Nós estamos em ano de eleição, ano de Copa. A Copa é aqui. Dilma perdeu a popularidade dela, está caindo cada dia mais. mas Brasil vai ganhar. E o PT vai contar com novo marketing. E aí o que vai acontecer? Todo mundo vai esquecer tudo isso. Tudo. O superfator. É, Todo mundo não. esse é o problema. Uma parte eu acredito Eu acho que que a não, mas eu acho que a maioria. grande massa... maioria. Essa Talvez grande a grande massa, sim, mas as Ah, cabeças pensantes... Essa não, grande tô massa. falando em São povo. mínimas, né? Ó, São essa bem grande falando massa é o pouco. gigante. São bem minoria. Essa grande massa é o gigante que tomou um LSD e deu efeito no povo todo. O gigante acordou, foi pra Disney e tá lá até agora. Tá lá Não, agora, tá trocando brincando. figurinha. Tá trocando figurinha, Tá. colando figurinha. Preenchendo o álbum. O brasileiro tem que Ó, acordar, meu Roberto Deus. dizendo, não vai ter Copa. Só isso que eu digo. Por falta de organização do PT, as manifestações serão enormes. Sinto lhe dizer, Roberto, a FIFA é muito maior do que a gente pensa. Felipe de São Paulo, o povo está cansado de ser palhaço, não precisamos de liderança, precisamos de educação, saúde e segurança. É o mínimo que o povo E precisa. cultura, por favor. Cultura. Cultura, educação. Arte. Cultura. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Exato. Agora aguentem porque o povo vai pra rua. Eu acho que sim, mas é assim. Cadê eu a não vejo liderança? que Precisa isso ter alguém vá pra ter falar com o resultado. povo. Precisa ter alguém pra O falar povo. pelo povo. Esse cara de boné preto falou tudo. Ainda bem que você identificou o boné, Felipe. É o André Pomba. Exato. Montinho falando, votem no Pomba. Ó, Opa! calma, não tô... Calma, gente. Ele Não vamos é me fazer isso, pré-candidato a deputado ainda. Sabe o que é pé? Aquele foi do primário, lembra? Que tem negócio assim. É, Tô não sei. aprendendo ainda. Aliás, eu faço faculdade de gestão pública. Olha aí, ó, tá vendo? E é um cara, então, que vai estar lá, tem a ligação com a arte, tem a ligação com a música, com o pessoal da área independente, né, que a gente sabe que batalha muito para fazer as coisas, né, sem contar produtores que se pegam aí no meio do caminho que... Fala vamos lá, sério. vamos fazer um vídeo, me dá aqui sua grana. Ah, ele falou, cadê? faz 30 anos a gente fez um evento junto. 30 anos atrás. Gente, Tá ótimo. estamos estourando o nosso tempo. Eduardo Santos. Ah, Eduardo, não chegou sua mensagem, só chegou seu nominho aqui. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Renato ficou mais quietinho, mas quando falou também abriu a boca certinho aí, né? Renato, tem algum trabalho seu aí em vista? Alguma coisa sendo lançada? Não? Você tá só com o pessoal da UFO ali? Estou com o pessoal da UFO, o pessoal do Sete Almanac. Abração para eles. Abração pro Jean e pro Richard da Tarja. A Tarja, infelizmente, acabou Jean Paulo. no fim do ano passado. Foi um grande choque. Que foi a pra- que lançou de Rosa Varginha. Exatamente. Foi um grande choque para o pessoal da literatura, mas continuamos a batalha. Devo aparecer agora numa antologia chamada Deus, Planeta Terra, da editora Literata e Online.
Procurem lá no É Facebook. só procurar, ele é Só fácil, procurar figurinha no facinho Facebook. também de achar no Facebook, Renato A. Azevedo. Isso. E aí? E vamos buscando sempre defendendo a literatura fantástica. Vamos ver, tô buscando, torçam por mim. E, como a gente sempre diz, é permitido alimentar os autores nacionais. Alex, algum recado rápido, porque Gente, senão o povo lá dentro vai... super lindo, muito obrigado pela participação, Celinha, mais uma vez. Desejo a todos muito sucesso. Estudem, leiam, aprendam, conversem, saiam desses computadores, conversem, dialoguem com suas famílias, abracem seus velhos, sejam felizes nas graças divinas. Muito importante, pensem. Sandra, algum recado? Agradeço a todos a minha participação Gostei aqui, do a vozeirão Celinha. dela. Vozeirão, né? Vozeirão. Isso é, rapaz. É fácil, né? Essa mulher é brava, nossa. Não, só um pouquinho, não pode pisar no carro. Eu vi ela meio bravinha uma vez, que nossa. Viu? Eu vi. Eu lembro. Pomba, algum recado? Bom, eu quero dizer uma coisa que eu não falei, que eu sou DJ, né? Então tô É. tocando aí na mesmo. noite, de quinta a domingo. Então procure no Facebook, pode me adicionar, sou bem acessível, André Pomba. E a gente bate um papo aí de política, de música, sou super... Até futebol, pode me chamar. Até o futebol. Gente, Eu queria- não gosto do Muricy, pode falar. Sou o maior anti-Muricy que existe. Então tá bom. A gente queria agradecer muito a nossa estreia aqui do Talk About. Fica convite para voltarem outras vezes. A intenção é da gente estar alternando. O Alex foi quem me deu, ele deu uma ideia, ele jogou uma ideia, eu transformei a ideia, ele muito provavelmente seja uma figurinha mais fixa aqui com a gente, né? Mas é assim, vão participando aí durante o mês. Entrem lá no Facebook, /Programa Talk Show. Vão postando lá pra gente, olha, eu queria que vocês falassem sobre determinado assunto. De repente, pode não ser a maioria, né, que peça um determinado assunto, mas pode ser um assunto muito interessante e que vale a pena a gente, importante, que a gente Exato. possa estar discutindo aqui, né? Primeiro Talk About, pra mim, foi um sucesso. Eu também. Obrigado. Boa noite, galera. Até Semana mais. que vem tem mais galera. show Boa pra noite, gente. vocês. Obrigado. Beijos! Tchau, tchau.